Meus prezados, estamos comentando sobre a forma correta de se iniciar um culto religioso. E na Igreja Católica isso não foi descurado, pelo contrário, se manteve ao longo dos milênios, né? ou dos séculos que a Igreja existe, né? Porque a forma correta de se fazer um culto a Deus, além da oração inicial, né? do louvor e da oração inicial, então é a maneira como você faz o espectador, ou faz o rebanho, estar presente ao ato de culto. E para Deus, uma vez que nós já temos como certeza na palavra de Deus, que Deus não aceita o culto de almas em pecado, então é necessário que o primeiro ato do culto seja a confissão de pecados e a especificação, a especialização do pecado, a especificação do pecado, realmente colocando para Deus um ato de contrição perfeita, de humildade perfeita, para que Deus então aceite aquele culto, porque o Senhor, por ser santo, 100% santo, ele não aceita nenhuma forma de culto e até detesta, ele realmente tem até abuso do culto, da cerimônia religiosa misturada com o pecado. Deus não aceita isso, está lá nos vários versículos que a gente viu dos profetas e alguns até no Novo Testamento. Então, por causa disso, o culto tem que começar mais ou menos como começa a missa. Veja bem aí como é que está tipificada a liturgia católica da entrada da missa. Veja bem, aí está dizendo assim, que diz o celebrante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa assim. Aí os fiéis dizem amém. Depois o celebrante diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Depois os fiéis dizem, bendito seja Deus que nos reuniu do amor de Cristo. Aí vem o ato penitencial. Aí diz o celebrante, irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Aí diz a igreja inteira, né? Tanto os celebrantes como os fiéis. Dizem assim, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, com a mão direita em cima do coração. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Essa parte final, que não está sublinhada, pode se retirar do culto protestante e ficar só naquela parte, né, quando diz, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, com a mão direita em cima do coração. Desta forma também deveria começar o culto protestante. E aí o celebrante no final diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Aí os fiéis dizem amém. Aí depois tem aquela dobradinha, né, entre o celebrante e os fiéis dizendo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Então esta é a forma correta do culto se iniciar, pois nesta maneira do culto se iniciar está a Assembleia, né, os fiéis, os filhos de Deus estão todos ali se colocando como humildes, como pecadores, portanto limpando a audiência do pecado que faz com que Deus não aceite aquele culto, ok? Então aí está o resumo do que nós chamamos de entrada de um culto religioso, ok? Fiquem com Deus, é isso aí.